sublimação. Toda ascensão é feita de sacrifício e está assinada pela dificuldade. Não ignoramos nós outros, vossos guias espirituais, os vossos sofrimentos. Suplicais socorros, muitas vezes na expectativa de que vos apresentemos soluções mágicas ou retiremos o fardo das aflições sobre os vossos ombros. Atravessamos oportunamente a mesma senda, semeamos calhaus e colhemos pedrouços, e temos as mãos em chaga viva pelo amanho da terra, graças à charrua do dever. Por isso, filhos de minha alma, não podemos realizar as vossas tarefas, mas partilhamos dos vossos esforços, solidários à vossa dor e afáveis às vossas preces, ao amigo de todos nós, Jesus. Prossegui com os joelhos desconjuntados, as carnes dilaceradas, porque tudo isto tem breve duração, a fim de que o Espírito que sois esplenda de luz no momento em que superardes o casulo carnal e planardes na pátria da plenitude. Ajuntai onde todos ou quase todos pensam em separar. Uni-vos para vos sustentardes uns aos outros, e amando cantai o hino da caridade, desfraudado pelo iminente codificador do Espiritismo. Vossos guias espirituais velam por vós em nome de Jesus. Vossos amigos que se responsabilizaram pela vossa tarefa, na condição de fiadores amorosos, vos assistem. E quando, em um momento ou outro, vocês se sentirem dominados pela solidão, fazei silêncio íntimo e os escutareis. Bezerra de Menezes. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, com os joelhos desconjuntados, Senhor, com a alma ainda angustiada pelas dores e pelas aflições. Somos espíritos rebeldes, Senhor, espíritos ainda preguiçosos e acomodados, mas queremos, Senhor, mudar nossa situação. Livra-nos, Senhor, de todas as paixões. Livra-nos, Senhor, de todos os apegos. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que Teu reino e a Tua glória se faça presente em nossos corações agora, Jesus. Permita, Senhor, que os Espíritos Consoladores derramem sobre toda parte a paz, a luz e a fraternidade. Ó Mestre Jesus, ampara-nos em nossa fraqueza, Senhor. Somos espíritos falidos e incoerentes. Pedimos, Senhor, o Teu amparo. Que nossa intenção, Senhor, é pura e sincera, mas sabemos, Senhor, de nossas fraquezas. Que a Tua presença amorosa, Senhor Jesus, supra nossas deficiências, aumente a nossa fé e nos dê motivação, Senhor Jesus, para prosseguir no trabalho da luz. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Ectoplasma. Mathieu Tubino, em seu livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, nos diz que todos os estudos feitos desde o século XIX sobre materializações de espíritos e os chamados efeitos físicos demonstraram que esses fenômenos ocorrem somente na presença de pessoas que podem fornecer ectoplasma. Isto leva à óbvia conclusão de que os espíritos não produzem ectoplasma, eles apenas podem manipulá-lo. Desse modo, pode-se deduzir que o ectoplasma é um atributo do corpo físico, portanto da matéria, uma vez que o corpo humano é material, embora seja controlado pelo espírito nele encarnado. Ectoplasma no Grupo Espírita Casa do Caminho, Campinas. Esquece isso aí. Vejamos o que ele diz. Nas minhas observações, verifiquei algumas propriedades do ectoplasma. Ele está sujeito à ação da gravidade terrestre e interage fisicamente com a matéria do corpo humano, causando diversos efeitos. Por exemplo, inchaço do abdômen como se fosse um gás. É muito difícil afirmar onde se forma o ectoplasma humano. Contudo, a observação indica uma grande movimentação fluídica no abdômen, na altura do umbigo. Outro lugar onde é comum se perceber, é no tórax.
Em conversa com o senhor Nedir Mendes Rocha, eu estou pulando um pouquinho, tá? Pra gente... Este disse que, segundo informações que recebeu do espírito desencarnado, no tempo em que participava de trabalho de materialização, o ectoplasma se formaria principalmente na região do corpo próximo à base da coluna dorsal. Nesta região localiza o centro de força básico, chakra básico. Podemos ainda acrescentar alguns pontos destacados por Ricardo Bernardi no portal A Jornada. Expelido apresenta-se ligado ao médium, emissor, ou ao indivíduo projetado fora do corpo físico, como um canal de alimentação, a impulsos vitais bidirecionais, dando a aparência de um cordão umbilical. Ao se evidenciar, demonstra uma interação constante entre os dois corpos ou veículos da consciência, o corpo biológico mais denso e o corpo astral, ou perispírito, menos denso. Ao contrário do corpo astral, que se projeta a longa distância, o ectoplasma tem raio de ação mais ou menos definido a partir e em torno do corpo humano do médium. Tem elasticidade relativa a algumas dezenas de metros, a baixa temperatura do ambiente humano de contato imediato. Ao contrário do cordão de prata, que não atende sempre ao comando mental do espírito, o ectoplasma apresenta-se extremamente domesticável. Pode retornar ao emissor com partículas estranhas que aderem à sua estrutura, podendo causar reações no médium. Vocês podem parar a qualquer momento, tá? Em geral, apresenta-se como uma combinação de elementos do corpo etérico do médium, fluido vital, elementos do corpo humano, elementos provindos de vegetais, provavelmente direcionados por mentes extrafísicas, e até fragmentos moleculares do tecido da roupa do médium. Ectoplasma, mediunidade e assistência. Embora até aproximadamente a metade do século passado, o ectoplasma tenha sido usado quase que exclusivamente nas materializações, é muito raro hoje em dia encontrar médium desse tipo, por motivos que, segundo alguns, vão desde a inutilidade de fenômenos nos dias de hoje até a complexidade das providências necessárias para a sua concretização com segurança para o médium e a entidade manifestante. Seja como for, o ectoplasma hoje é usado quase que exclusivamente em sua forma invisível e mais sutil em trabalhos que visam o bem-estar físico e espiritual das pessoas. Atualmente, pulando um pouquinho, o ectoplasma é muito usado em trabalhos de assistência a desencarnados, necessitados e desequilibrados, por mentores e amparadores que retiram o fluido do corpo dos médios e o modificam de acordo com as necessidades, transformando em bandagens, pomadas, cremes, medicamentos orais, antissépticos, alimentos, bebidas, roupas, objetos e até membros e órgãos inteiros na tentativa de acalmar o espírito, sanando suas necessidades mais imediatas para depois poder orientá-lo e esclarecê-lo. Boa noite a todos, dá licença. Sobre sua situação e as opções que dispõe a partir dali. É usado também em trabalhos de cura de encarnados, também manipulado por mentores, amparadores e médios, é transformado em curativo fluídico ou medicamento energético na tentativa de obter um efeito mais profundo, alcançando a matriz energética das células doentes, provocando a sua mudança vibratória e, consequentemente, a cura física do mesmo. Então, voltando lá, ectoplasma. Definição: resulta da combinação de dois vocábulos, ectos, fora, e plasma, forma. André Luiz, Tom, conseguindo me acompanhar? Em Missionários da Luz, chamam de força nevosa. Características: fazendo resumo, todas as pessoas são capazes de produzi-los de maneira discreta e restrita, mas há aqueles que o produzem de forma mais abundante. Assume aspectos variados, desde a forma invisível e sutil até o sólido organizado, amorfo, leitoso, filamentoso, líquido. Quando não estruturalmente organizado, é sensível à luz comum. Sérgio comentou?
com vocês que o ectoplasma, a reunião de materialização é totalmente às escuras? Vocês sabiam disso? Então nós temos aí um paradoxo. Qual é o paradoxo? Qual é o paradoxo? Vamos lá, gente. Vocês dominam o mundo. Nós estamos out. Qual é o paradoxo? Materialização, o que é? O que é materialização? Materializa o quê? Só que é tudo às escuras. Qual é o paradoxo? Nem sempre você, numa reunião de materialização, vê os espíritos. Aí, eu não vou. Aí o espírito chega e faz assim no seu rosto. Aí você é um espírito mesmo materializado ou é o Anderson fingindo? A pessoa fingindo. Entendeu? Então materialização ela tem um problema. Ela tem dois problemas. O primeiro é a dúvida da pessoa. E qual é o segundo? Muitas reuniões de materialização, eu tenho que dizer, né? É chato dizer isso. Muitas reuniões de materialização tem fácil. Muitas. Até em casa espírita. Eu sei que tem, eu estou passando essa informação. Mas a materialização, ela existe. Eu conheço uma pessoa, vou estar até com ela amanhã, pessoa muito espiritualizada, e ela participa de materialização. Ela já viu Irmã Sheila materializada, ela já viu Madre Teresa d'Ávila, um espírito muito iluminado. Eu até pensava que Madre Teresa d'Ávila era uma entidade muito iluminada, reencarnada, viveu no século XVI, ela viu materializada, ela viu Padre Pio materializado. E só que na reunião dela, o que acontece? Existem médiums que têm um tipo de ectoplasma que permite que o espírito irradie luz. Aí mesmo na escuridão total, você vê aquela luz saindo de dentro do espírito. Aí todo mundo vê. Mas não é sempre. Não é sempre. Muitas vezes você não vê nada, mesmo de olho aberto. Eu participei de uma reunião no final do ano de cura num centro, e aí você entra. Eu estava com a camisa branca, aí você entra, a pessoa vem e te dá a mão. Ele está com uma, não é de materialização não, tá? Com uma lanterna. Quando você entra na sala, você não vê mais nada, porque é escuridão total. Aí você entende, né? Eu nunca tinha feito, escuridão total. Aí ele vai me guiando, me botou na maca, aí eu subi na maca, deitei e fiquei de olho aberto. O que eu via? Nada. Aí eu fiz assim, ó. Quando eu olhava, eu fiz assim, ó. Pisquei e abri. Aí o moço: acabou, pode levantar. Eu falei: não, eu acabei de deitar. Eu falei: acabou de deitar não? Não, acabei de deitar sim. Você foi, saiu do corpo e não perdeu a noção do tempo. Aí você fica meio cabreiro, né? Você fica aquela coisa assim, né? Pessoa que gosta muito racional, né? Você fica assim, mas o cara garantiu que eu fiquei lá 5 a 8 minutos fazendo a... Mas essa pessoa que trabalha lá nesse lugar, ela falou pra mim que isso é normal. E a pessoa, como ela é retirada do corpo, ela perde
Esse processo é que nem a anestesia geral, né? Você perde a noção do tempo, né? Que você apagou. Mas por que a escuridão lá era total? Se não tinha materialização do espírito? Fala pra fora. Você acertou, pode falar, vai. Exatamente. Lá não tinha materialização, mas eles estão usando o ectoplasma para cura. Então, o ectoplasma, eu já pedi algumas vezes, mas as pessoas elas têm um problema. Todos nós temos às vezes problema com isso. É coisa às vezes até de filme de terror. Qual é a única luz, a luz ideal para trabalhar com paz? É uma luz que ninguém gosta, é a luz vermelha. Por quê ninguém gosta da luz vermelha? Porque ela é meio esquisita, né? Mas no Leon Denis, no passe de cura, se não me engano, as lâmpadas têm um papel fino vermelho. Não é isso? Alguém? Por que ele botou aquele papel fino vermelho? Porque o espectro de luz vai da violeta ao vermelho. As 7 cores e a mistura que dão as outras cores. Acima da violeta, nós não enxergamos. São as cores ultravioleta. E abaixo do vermelho, nós também não enxergamos. São as cores do infravermelho. O ectoplasma, ele é suscetível, ele é frágil perante a luz. Então, a luz com menos capacidade de atingi-lo é a última do aspecto, que é o vermelho. Estão entendendo? Por isso que em reunião de materialização, quando muito, tem uma lâmpadazinha lá vermelha. Quando muito. No caso, nessa sala de cura, a escuridão era total. Eu já conversei com o pessoal lá, que a gente aqui tem a ideia, por incrível que pareça, de ter uma reunião de cura aqui um dia. Eu já falei para eles, falei durante o ano todo, eu acho que ninguém acreditou, que reunião de cura não é você simplesmente fazer assim, que nem um seminário. Vamos ter um seminário em março, aqui na casa. Vão vir uns amigos meus para falar sobre a casa espírita. Pessoas de fora, gente muito boa. Já está marcado. Reunião de cura não é assim. Reunião séria, você não pode fazer assim. Você não pode, como a gente comentou no outro dia, numa reunião de cura, estar do lado de uma pessoa que você não gosta. Alguém vai ter que sair. Não dá. E se eu sou o dirigente, eu sei que você não gosta dela, eu tenho que tomar postura. Tira os dois. Vão se resolver lá. Na reunião de cura não dá. Então por isso que eu falo, reunião de cura é coisa muito séria. Mas o marcado que você fala é porque... Marcado? Não, o dia marcado, a reunião no dia marcado. Que não depende da nossa vontade. Ah, tá. E sim da necessidade. Não, da capacidade. Não, da capacidade. Necessidade sempre vai ter. O problema é que a gente não pode brincar com a boa fé dos outros. Ah, entendi. Dessa vez, desde o início, a gente falou, a gente precisa pegar esse grupo e não descer ninguém. Você não pode jogar esse grupo de cara para a desobsessão. Porque a desobsessão, os espíritos te cercam para você sair da desobsessão. Eles vão fazer de tudo para te tirar da desobsessão e da casa. Então você faz um trabalho de transição com os médiuns para eles irem se adaptando.
Né? Porque depois que você tem um médium na desobsessão e você está contando com ele, se uma pessoa para você é feia, eu não quero mais saber do centro, some, a reunião se prejudica. Pelo menos é que nem casamento, antes de ter filho você fica um tempo, né? Não querer ter logo filho logo de cara, fica um tempo para ver se um vai chamar o outro de feio. Você é feio, não quero mais te ver. Você aperta a pasta de dente assim, tchau. Aí pelo menos você não botou um filho no mundo, né? Espera um tempinho. Dizem os entendidos que esse é o ideal. Eu não fiz isso não, tive logo um filho logo de cara. Mas dizem que isso é o ideal, né? Você ficar uns 3, 4 anos, ver qual é desse cara, qual é dessa moça, né? E aí, a mesma coisa, transição. Vocês fazem um processo de transição na educação mediúnica e a gente vê qual é. Se vocês aguentam a pressão. Feio, não, vou embora. Mas pelo menos ela não está na desobsessão. Entendeu? A ideia é essa. Se a gente vai conseguir implementar, não sei. A ideia é essa. Então, voltando para o ectoplasma. Dúvidas? Vocês já estudaram isso semana passada. Dúvidas? Entenderam tudo de ectoplasma? Que o médium tem algum... Deixa eu achar. Porque ele tem sintoma. É sintoma? Abdômen? Não, é a nova As reações. Quais seriam essas reações? Reunião de materialização propriamente dita, ela é muito melindrosa. Por quê? Porque um médium pode até desencarnar. Não vai acontecer numa reunião bem assistida, mas pode acontecer. Por exemplo, eu não falo, teve uma reunião, eu tenho vários livros sobre isso, tenho vários casos sobre materialização, que é um tema que eu gosto muito. Então tem um livro que conta um caso que uma pessoa na reunião não estava acreditando. E você não vê. O cara está achando que o médium ele fica numa cabine lá dentro. Em geral, não é assim, necessariamente assim. Mas uma reunião de materialização, aqui é visto por cima, tá? Você tem uma mesa, os médios em torno dela, as pessoas. Aqui tem uma divisão, uma porta. Tem uma cabine que o principal médium está aqui. Os espíritos saem materializados daqui e vão até a assistência. Se for um trabalho com cura, tem uma pessoa aqui na maca. Os espíritos vão até ela. Dependendo se for uma materialização sem luminosidade, você não vê nada. Não vê nada. E aí, uma pessoa uma vez levantou e disse que ia fechar a porta. Só que o cordão... Doente ali? Não, uma pessoa que estava na assistência. Que não estava acreditando que aquilo era mentira, que aquela pessoa ali era um médium. Às vezes na materialização, por um fenômeno de personismo, o espírito fica um pouco parecido com o médium. Ele estava acreditando, ele achava que era um médium de palhaçada. E ele ia fechar a porta. Só que o cordão ectoplasma está aqui, ó. Isso daqui são forças do fluido vital do médium. Daquele da cabine. Aí o espírito falou: meu irmão, se acalma. Isso aqui é perigoso. Isso daqui, você está prejudicando o médium. E o médium ficou prejudicado.
Às vezes, numa reunião difícil, o médium, ele volta a si estão sentindo falta de alguma coisa? Sem uma perna. O que aconteceu? Ele ficou um tempo sem uma perna. Aí depois foi se doando o ectoplasma e se formou a perna de novo. Às vezes, uma pessoa pega aqui numa reunião, o espírito pega, vem cá comigo. Aí vem trazendo a pessoa. Aí a pessoa entra na cabine, o médium está sem as duas pernas, mas está super entendido. Você só vê o médium e não vê as duas pernas. Aonde estão as duas pernas? A doação é tão grande que elas desaparecem. Então, às vezes acontece que no retorno do ectoplasma, vão ectoplasma das pessoas aqui, porque o ectoplasma dele foi usado para a cura. E aí, o médium sabe o que você comeu. Ele sabe aquela sensação, quando a gente come uma comida, você sabe, às vezes você, não sei se vocês comem fígado, mas às vezes a gente arrota o fígado, não tem aquela... Então o médium, você comeu fígado, porque ele pega o... Então, qual é o problema de uma reunião de materialização? A mente. Como ele falou aí, hoje em dia, a maioria das reuniões que usam a ectoplasma, elas não visam apenas materializar para provar que o espírito existe. Elas visam o trabalho terapêutico de cura, havendo ou não materialização do espírito. É sempre visando a cura. É assim no Frei Luiz. É assim em outras casas. Padre Pio, que é onde eu tive essa experiência. Visa a cura. Há materialização e há, mas é visando cura, saúde. Você precisa de pessoas para trabalhar com materialização que tenham domínio mental. Se você não tiver domínio mental, no Frei Luiz, às vezes, o espírito chega e diz: você não pode participar hoje. Você prejudica a reunião e se prejudica. Por que eu me prejudico? Por que, Marisa? Tem ideia? Não falei isso aqui não? Me prejudico de duas formas. Primeiro, se eu não ajudo, eu atrapalho. Se eu atrapalho, pela lei de ação e reação, eu estou atrapalhando. Então, eu não estou semeando, eu estou destruindo. E segundo, eu acho que eu falei isso aqui. Isso é muito sério. Falei sim. Eu falei lá embaixo, não sei, não importa. Lidar com o ectoplasma exige uma mente saudável. O ectoplasma, o que ele faz? Ele materializa, não é isso? Ele materializa o quê? O que você pensa. Se eu sou uma pessoa hipocondríaca, eu posso sair dali com doença. Entenderam isso? Isso é sério. A matriz da doença pode ser que um passe tire, pode ser que não. Por que reunião de cura, de assistência terapêutica, não é uma coisa assim que você possa, vamos fazer. O ectoplasma, é lógico que numa reunião assistida, os espíritos vão procurar o quê? Tirar
por vigilância nossa, eles vão nos proteger. Só que a gente precisa saber que a coisa é séria. Eu tenho que ter essa noção de que aquilo que eu estou produzindo ali é luz, é amor, é fraternidade. Eu posso ter os defeitos que tiver, mas dentro de uma reunião dessas, aliás, de qualquer reunião, né, gente, de cunho espiritual, o meu pensamento tem que estar lá em cima. Por isso, o ectoplasma, conhecê-lo é muito importante. A gente fez um estudo aqui, não sei se alguém estava aqui nesse estudo, não sei, sobre macro PK obsessivo. Alguém estava aqui? Estava, Valéria, nesse dia? Estava, Isabel? Rosana, você estava? Vocês três que já participaram, você estava? Não. Macro PK? Não. É um estudo que eu fiz, eu já botei inclusive no Face. Mas eu sei que o nome assusta. O pessoal olha aquilo, Deus, o que é isso? Mas que importância fundamental que todo ser humano pudesse assistir esse vídeo. Como lá está 3 horas de duração, eu até pensei em fazer um outro vídeo, dividir em 3 partes, para ficar mais palatável, né? O que é isso aqui? PK é a sigla para psicocinesia ou psicocinésia, que é a movimentação de objetos pela força da mente. Você participou desse estudo? Psicocinesia, ela tem 2 tipos. A mais comum é aquela bem assim, do tipo essa aqui, ó. Viu? Que você movimenta objetos em espaço curto. Tinha caído ou não? Não, deixa eu... Obrigada. A vela, coisas assim pequenas. Geralmente, quando você fala de psicocinesia, você fala disso. Isso geralmente é conhecido como micro PK. O que seria a macro PK? Grandes movimentos de coisas, objetos e circunstâncias em que a pessoa com ectoplasma acaba causando ao seu redor. E a obsessiva são acidentes. A pessoa sofre acidente. Então, uma pessoa que tem muito ectoplasma, ela precisa de muita vigilância. Por isso que eu vi que o pessoal ia acertar logo. Por que ela tem que ter muita vigilância se ela tem muito? Porque ela é mais suscetível a sofrer acidentes. Por quê? Porque quanto mais ectoplasma você tem, o ectoplasma permite o movimento de objetos. Mas eu nem sei o que tem, mas os espíritos pegam e movimentam. Então, nesse estudo que eu dei, durou 3 horas e tal, eu apresento lá uma lista de médiuns que morreram via acidentes. Um bem conhecido, Arigó. Em geral, acidente, o mais comum é automóvel e moto. Isso é muito sério. Nós não temos noção disso no movimento espírita. Não temos noção mesmo. Isso é muito sério. Tem gente que diz, isso aí é exagero.
Não é. Qual é o problema do detalhe? Muita gente tem ectoplasma e não sabe. Então, por exemplo, um médium de efeitos físicos não sabe o que é, e tem uma moto, está correndo risco de vida. Muita gente morre. Qual é o problema disso? Ele diz aqui que os médiuns de efeitos físicos são raros. Não são. Estes que materializam os espíritos são. Mas a tese do estudo é que o ectoplasma, ele é desenvolvido. Ele é desenvolvível. Eu não vou dizer aqui como é que é, porque eu estou gravando, prefiro não. Mas eu conheço técnicas para desenvolver. Existem técnicas para desenvolver. São até muito simples. Mas uma delas eu vou te dizer, a que acontece muito, a não espontânea. A que não é uma técnica espiritual que você usa para provocar numa reunião de cura. Não. É a espontânea. Como é que a espontânea é feita? Vê se vocês percebem isso. Elba Ramalho, há muitos anos atrás, eu vi uma entrevista em que ela mostrava os anéis depois do show. Alguém já viu isso? Os anéis da Elba Ramalho, todos torcidos. Ela falou que a energia é tanta. Perceberam? A classe que mais movimenta a energia, você quando vai num show, não sei se vocês já foram num grande show de um cantor que vocês gostam muito, a energia é muito boa, você está ali, só que quando você faz isso 1 hora, 2 horas, você, muitas vezes ele faz show 5 vezes na semana, 20 vezes no mês, sabe o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo ectoplasma. Aí eu peguei uma lista com 20 nomes, tinha 50 artistas que morreram de forma desastrosa. Vamos lá. Aquela cantora inglesa morreu agora há pouco tempo. Michael Jackson, aquele cantor da época do rádio, morreu de acidente de automóvel. Francisco Alves, Maísa, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Elvis Presley. Gente, aquela que morreu, aquela lésbica, Cássia Eller, e por aí vai. Elis Regina, tudo. Eles morreram de morte natural, tranquilo, velhinho? Não. Tudo envolvido com as energias que eles não souberam que eles provocaram, mas nem sabiam que estavam mexendo com isso. A lista de artista, quando a gente não gosta, não dá para perceber, mas quando você gosta e você vai ao show, você vê, você tem afinidade com aquele tipo de música, você vê que ele movimenta energia, ele te toca. Ele lida com energias que ele não sabe. Ele está desenvolvendo psicocinesia. Sempre que uma psicocinesia acontece, você está usando ectoplasma, ainda que você esteja usando apenas a força da mente. Então não está dando para entender, gente? Eu estou fazendo um resumo. Os parapsicólogos, nem todos aceitam essa ideia, mas com a visão espírita a gente percebe o seguinte: se eu movimento o objeto, eu estou usando algo. Que algo é esse que movimenta o objeto? Ó, aí, ó. Eu sou craque. Estão vendo? Depois não digam que não. Ó. Ó. Pra frente agora, viu? Agora para trás. Isso. Se eu movimento o objeto, houve algum grau de ectoplasmia. Então qual é o problema disso? Nós
quando estamos em, por exemplo, uma pessoa muito nervosa, muito agitada, diariamente, ela está agitando energia, ela pode estar desenvolvendo forças do ectoplasma, e esse médico Mathieu Tubino, que é citado aqui no livro dele, Um Fluido Vital Chamado Ectoplasma, ele vai mostrar como muitas doenças que nós temos é ectoplasma preso em alguns órgãos. Aí se vocês começarem a perceber, vocês vão começar a entender o seguinte: movimentar a energia é o segredo da saúde. E como eu movimento a energia? Doando. Passe. Com passe, eu começo a mudar esse panorama da macro pecado. Por quê? Porque eu ganho com o passe, a dedicação, a boa intenção. Não é tomar o passe, ou dar o passe, não passe. Todo mundo da minha rua está aqui dando dedo de tomar passe. Aí não, aí está curado. Mas se você vai dar um passe com unção, como uma coisa sagrada, como uma redenção da sua vida, dos seus erros, você vai ganhar uma coisa que é fundamental para o médico, que é um mentor. E esse mentor, quanto melhor sintonia tiver contigo, melhor ele tem condições de dominar o teu ectoplasma e não permitir que os espíritos vulgares, vagabundos, que te odeiam, usem-no. Ele vai controlar. Tanto que um dos nomes que é usado lá nos Estados Unidos para o espírito, esse espírito, é controlador. Ele domina o processo e não permite que os espíritos manipulem. Muitas vezes a gente lendo a vida do Chico Xavier, acha que Emmanuel é rigoroso demais. Mas a grande realidade é que a gente lendo a vida de Chico Xavier, sem misticismo, você vê que o Chico às vezes poderia estar cometendo alguns equívocos humanos, porque ele é humano, só que a missão dele era superior a ele. Vamos entender. Ele veio com uma missão de implementar uma série de obras maravilhosas para a humanidade. Ela era acima dele, era maior que ele. Então, os interesses que envolviam a sua permanência na Terra era muito grande. Então, ele precisava de um... Entendeu? Que pudesse... Por quê? Por que ele precisava disso? Como é que a criança precisa... Vocês falam mal dos maridos. Que o marido deixa a cueca no banheiro, que o marido não sabe dobrar a roupa, que o marido não sabe passar a roupa, que o marido não sabe fazer comida. Quem é o culpado? A mãe. A mãe do marido. A mãe do marido. Só que vocês são mães, ou serão mães. Ou serão mães. Quem é que não educou? Não, porque senão meu filho vai ser mulherzinha. Senão meu filho vai ser mulherzinha. Eu tive um amigo que ele fazia tudo isso. Ele era todo musculoso e não tinha nada de mulherzinha na época do colégio. E ele sabia passar, lavar. Então isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia, essa coisa de achar que saber passar, saber lavar vai virar gay, isso não. Nada a ver, a gente já sabe disso. A pessoa, se segurar as rédeas, pode ajudar a pessoa a se direcionar. Quanto melhor sintonia você tiver, o mentor, menos bobagem você comete. E aí você percebe que o médium está bem sintonizado pelo nível de bobagens que ele faz. O médium que faz muita bobagem, ele pode até ser um bom médico em trabalho, mas ele não está bem sintonizado, porque o mentor te impede, ele te segura. Não é por aí.
dá dicas. Tem um conhecido meu comendo uma pizza. Estava eu, a Andréia, ele e a namorada. Estava comendo uma pizza e eu tô lá, né? Aí quando ele foi botar a pizza, o braço dele prendeu. Aí ele ficou olhando, ficou assim, ó. O que tem essa pizza? Aí tinha carne de porco na pizza. Eu falei, não, eu não posso comer, porque ele é vegetariano. Todo o trabalho dele, na casa dele, onde ele participa, hoje ele nem mais é vegetariano, ele ainda come peixe. Mas foi engraçado, foi assim mesmo, a gente estava lá, não sei o quê, e eu limpo o prato, e ele ali, né, fazendo aquela coisa, sabe, aquela coisa meio nojenta. O que tem nessa pizza aqui? Eu falei, então pede uma só de mussarela, né? Deixa essa aqui pros umbralinhos. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Em vários momentos da vida dele, em vários momentos, o mentor chegou e... Isso é o quê? Assim como o mentor pode dar uma dica, né? Essa atração não é por acaso, ele pode também te segurar a fazer coisas que não deve. Isso é o quê, gente? Isso é conquista. Aí você pensa assim, não, isso é para o Chico Xavier, não. Isso é para qualquer um que esteja dedicado. Essa pessoa não é melhor do que a gente em nada, ela tem defeito como qualquer um. É amigo meu, é conhecido, ele não tem defeito, ele não é melhor do que ninguém. Qual é a única coisa que eu conheço a mãe dele, ele falou, não, está muito fanático. Por que as pessoas acham que a pessoa está fanática? Por quê? Porque se dedica. Porque se dedica. Se dedica de corpo e alma. Aí as pessoas falam. Aí os amigos chamam para você para ir lá pro... Aí você não quer. Porque com aqueles amigos ali não dá. Você começa já... Você vai depois para aquele mesmo lugar, mas vai com outras pessoas. Porque com aqueles ali não dá. Você já vai... Mas isso não é ninguém te dizendo, não é o Anderson que está dizendo para você, não. Nada disso, gente. Isso é sintonia. Essa sintonia eu construo. E se você é médium de ectoplasma, você precisa ter em mente que você precisa trabalhar a tua sintonia com as forças do bem. Tudo aquilo que cria embaraço, você deve trabalhar dentro de você. Equilíbrio, discernimento e coragem. Às vezes você tem que tomar coragem para ajustar a sua vida, para que você possa estar em sintonia com os mentores. Coragem. Evolutiva. Isso é muito sério. Quem quiser saber sobre isso, leia o livro Fonte Viva de Emmanuel. Diversas mensagens vão estar trabalhando isso aqui. Agora que tu conheces Jesus, se quiseres conhecer Jesus, se quiseres ir pelo diapasão de Jesus, Emmanuel está sempre falando isso. Então o ectoplasma, ele na verdade, ele está envolvido na nossa vida, se a gente parar para pensar. Ele não é algo lá distante da reunião de materialização do Frei Luiz. Ele está ligado ao meu mal-estar, há muitos problemas de saúde que eu tenho, há vícios que eu possa ter, ao processo obsessivo. Por quê? Porque tudo aquilo que me faça gastar muita energia acaba trabalhando, conspirando para que eu comece a desenvolver um pouquinho de ectoplasma, além do normal. E se eu não estou, aí que está o X da questão, fazendo bem,
Alguém aqui é obrigado a fazer o bem? Ninguém é obrigado, gente. Ontem teve visita ao Lar Maria de Lourdes. Eu não trabalho e pode ir. Eu tenho um horário como o meu, que é flexível. Comece a simpatizar-se por trabalhos assistenciais, se quer dar paz. É importante. Domingo eu fui conhecer um trabalho, que a Dora tinha comentado aqui, um trabalho maravilhoso. Tem uma pessoa que trabalha lá, que faz um trabalho maravilhoso. Eu vi ele lá, ele nunca comentou. Trabalha lá comigo, ele nunca comentou pelo menos. Está lá, dando, se dedicando. Aquilo ali é importantíssimo para alguém que quer dar paz. Aquilo ali é um passe diferenciado. O passe dele é diferenciado. Por quê? Porque ele está envolvido no trabalho assistencial com amor. Estão entendendo? Ou qualifica. Melhor ele com o trabalho assistencial com amor do que eu só falando aqui. Eu não estou aqui tentando bancar o humilde. Eu estou falando para vocês. A lei é assim. A lei ela é prática. Ela não é teórica. Se eu sou uma pessoa bondosa, você conhece uma pessoa bondosa. A pessoa não é espírita. Acabou de chegar à doutrina espírita. Mas no convívio você vê que ela tem uma alma boa. Melhor do que você e de boa parte das pessoas que você conhece. Não importa. O passe dela é melhor do que o seu. Não interessa. Por quê? Porque ela tem algo que ela já conquistou, sei lá de quanto tempo. Pode ser só uma impressão. Mas a alma boa, a alma generosa, a alma desencanada de bem com a vida, alegre, feliz, que só faz o bem, que só pensa o bem, essa pessoa tem as energias melhores do mundo, porque ela tem o mais importante. Sintonia. O mais importante para o médium, seja médium de passe, materialização, desobsessão, sintonia. Sintonia é tudo. Se eu consigo manter uma sintonia que nem esse amigo meu, eu posso estar no carnaval, eu posso estar no Parque de Madureira, mas eu vou sentir alguma coisa que está na hora de, opa, não é, agora está na hora de sair, ou pelo menos vamos para o outro lado. Entendeu? Vamos para o outro lado. Ou então, não, agora tá bom, já brincamos. Vamos lá hoje, não estou me sentindo bem. Você nem vai sentir a presença do mentor. Ou você vai chegar, aí você fecha a festa aqui da Zé Abrão. Você chega lá, pega a tua quentinha e vai embora. Vem o Martim da Vila, você está lá. Vem o Martim da Vila, casinho. Mas aí, se sente alguma coisa, não é pelo Martinho não, sente. Aí você vai embora. Entendeu? Vou assistir o Martinho pagando. Eu estou dizendo, é da pessoa. O mentor vai trabalhar com ela, porque ela quer ter a sintonia. Agora, se você não quer ter sintonia, você não vai sentir nada. Só quando a coisa está pegando, o bicho está pegando, a briga está caindo, o tiro está correndo, aí você pode. Mas não é disso que eu estou falando. Você sente claramente afins, né? Quando há sintonia de acordo com teus afins. Exatamente. Você falou tudo agora. Comerge. Hoje, eu estava me preparando para a reunião de hoje à noite. Comecei a ver um monte de vídeo de Comerge, postei coisa no Facebook. Por quê? Eu queria botar a sintonia lá em cima, para mim. A Comerge, eu participo de Comerge desde 1988. Então, em 1988, eu era jovenzinho e fui a minha primeira Comerge. Entrei na Comerge como confraternista. A vibração, como trabalhador você não sente isso não, mas como confraternista você sente.
Quando você sai da Comerge, parece que você está saindo de algo sutil e está caindo algo que está te empurrando para baixo. E olha que eu sou muito grosseiro para sentir as coisas. Você sente um impacto. Trabalhei no ano, em 1990 e pouco, como multimeios. Multimeios é a equipe, são várias equipes de trabalhadores, né? Multimeios é a equipe que vai lá fora para comprar as coisas. Daí eu tive que sair para em Marechal Hermes. No que eu saio do CIEP, tanto que na Comerge, quando a pessoa sai, ela tem que voltar para tomar um passe. Aí você sente. Não é ninguém dizendo. Você se torna habituado daquilo, você não sente mais. Entendeu? Eu não vou sentir mais. Eu estou falando de mim. Porque eu estou sempre indo. Eu tenho já sintonia com aquele lugar. Então eu não vou sentir. Eu só vou sentir se o ambiente pesar muito em termos de briga, discussão. O médium, um bom médium de sintonia, ele já não entra mais nessas coisas. Esse é o nosso problema. Quanto mais eu vou me espiritualizar, a espiritualização não é teórica. Ela precisa ser um modo de vida. Entendeu porque a reunião de cura caiu na fascinação? Você abre uma possibilidade de luz. As pessoas não estão na luz. Os mentores ficam olhando. Eles falam assim: alô. Aí você fala. Eles dizem paz. Aí você reproduz. Você não tem. Com eles. Você tem sintonia com os irmãozinhos, que eu chamo de aliados. Os primos. Ô primo. O pessoal aí está na rua. Esse você tem sintonia na hora. Às vezes o médium da reunião mediúnica, desenvolvimento, sofrido, fala alguma coisa. Não fala nada. Aí o médium vai para certos lugares. A entidade vem. Aí ali fala tudo. Como é que pode? Por que lá o médium incorpora no ato? Fala tudo, dança, faz os trejeitos. E na reunião mediúnica é aquela coisa. Por quê? Mas eu não estou dizendo que lá é mal e aqui é bom, não. Eu estou dizendo o seguinte: eu preciso renovar a minha egrégora. Eu preciso renovar a minha forma de pensamento, a realidade do meu mundo. Com o quê? Para mudar. Isso é difícil, tá? Eu preciso renovar a minha visão de mundo. Isso significa sair da teoria e quando eu estiver lá cantando amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Isso tudo teoria, né? E é adorando. Isso é muito bonito, mas é uma bela teoria, tá longe. É perdoando que se é perdoado, e amando que se é. Você não quer ser amada, não? Você não quer ser amada, não? E você quer ser amada, não? Você quer ser amada? Então, gente, Tem que amar. mas o hino diz que você tem que amar. Não diz que você tem que. Eu quero que me ame. Eu quero que cuide de mim. Ah, eu quero assim, assim. Eu quero. Mas é o que a gente quer. É. O problema não é dizer aqui que você não, então eu tenho que
ser rejeitado, enganado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: eu tenho que renovar minha visão de mundo. Eu tenho que ter coragem evolutiva. Porque quando eu renovo a minha visão de mundo, eu começo a entender o mecanismo da lei de ação e reação. Eu não exijo amor. Eu não exijo amor. Eu não exijo dos meus amigos. Eu não exijo do Anderson. Coitado do Anderson. Eu não exijo do Sérgio, da Nilza. Eu não exijo de ninguém, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Como Emmanuel diz, cada um é o que é. Você não os muda. Sinto muito. Vocês não vão querer nem mais assistir estudo comigo. Cada um é o que eu também. Você imagina você saber isso e não viver, que é o meu caso. Eu, fonte viva. Cada companheiro é, cada um é que é. Dá você amor. Dá você perdão. É a canção de Francisco. Dá você de ti para eles. Aí, se você acreditar nisso, o nosso problema é o seguinte: eu não estou acostumado com isso. Eu não quero fazer isso. Isso dói. Dói o meu ego, meu orgulho. Se dói no meu, deve doer de vocês também. Acho eu. Eu não quero fazer isso. Mas se eu tiver coragem e fizer, a lei de ação e reação vai funcionar. Eu vou receber amor sincero. Eu vou receber perdão, carinho, compreensão. Enquanto eu estiver exigindo isso do mundo, eu não vou perceber o que o mundo já me dá. Eu estou cego, eu estou carente. Mas quando eu começo a entrar na rede de sintonia com o cosmos e eu dou, eu começo a ter olhos de ver. Eu abro uma janela e vejo o pôr do sol e eu vejo a presença de Deus. Eu choro, me emociono. Eu começo a perceber que Deus não está lá longe, eu não estou sozinho. Meu Deus, cadê você? Eu estou sozinho, ninguém me ajuda, eu estou sozinho. Aí você está sozinho, você está com fome. Você está com fome? Como é que você sabe minha fome se eu estou sozinho? Estou cego, estou sozinho. Então eu vou pensar em alguém. Alguém vai saciar essa minha fome. No caso de vocês, um homem, no caso, uma mulher. O filho vai saciar essa minha fome. A cachaça. O crack. As viagens, o sexo. Só que o que acontece? Quanto mais eu faço, mais eu quero, mais eu exijo, mais eu... Quando você dá, e olha de quem ouvi isso. Eu tenho essa gravação. Vocês não vão imaginar. Ele descobriu isso aqui. Porque isso é um mecanismo, isso funciona. Isso aqui funciona. Até coisas materiais. Miguel Falabella. Eu tenho essa entrevista. Ele disse que estava tudo ruim na vida dele. Sabe o que ele fez? Deu tudo.
Daqui a algum tempo, hoje ele é um dos artistas mais ricos que tem por aí. É da lei, minha gente. Dá você, que você vai receber. O problema nosso é o seguinte: não adianta eu dar com essa expectativa. A intenção tem que ser sincera. Esse que é o problema nosso. Entendeu? Não adianta eu ir lá no Maria de Luz, Deus, ó. O senhor tá vendo, eu tô aqui. Aí não tem amor. Não pode ter relação de parceiro. Isso tem que estar gratuito. Nosso esforço, gente, é isso. Quanto mais eu exijo dos meus amigos, da minha esposa, dos colegas de trabalho, das pessoas com problemas, mas eu vou exigir do ônibus. Mas o ônibus tem problema, cara. O que está dando? O ônibus está se escondendo atrás do carro. O que está devendo? Tem problema, tá vendo? O cara tem medo de escuro, tem medo de bandido, tem medo de isso aqui, tem medo de que veja. O que ele está fazendo? Mas eu não sou o problema. Deem carinho, deem perdão, compreendam que ele é deficiente mesmo. Eu, Sérgio, a Nilza, Dora, a Marisa, todos nós temos dificuldade. Se você joga em cima de mim, você fez isso, então eu saio da casa. Você vai sair daqui, vai sair dali, vai sair de lá. A pessoa uma vez chegou para mim: eu vi fulano lá no meu menino fazer isso, isso e isso, eu não piso mais lá. Falou para mim isso. Aí outra pessoa outro dia: não, eu não entendo por que aquela pessoa lá no Leão Denis está fazendo passe se ela faz isso, isso, isso que eu sei. Falou para mim. Falei: a senhora está errada. Ele precisa estar trabalhando, porque o trabalho vai ajudar. Ah, mas foi isso que o tio falou para mim. Eu falei: ah, que bom. Que é melhor ele estar trabalhando com defeito do que ele com defeito, sem trabalhar. Já que ele tem médium passista, ele tem o quê? Ectoplasma, gente. Ele precisa doar. Se ele está ali sinceramente, é o nosso segredo. Vocês podem até espalhar esse segredo, que pode. O segredo da felicidade é o serviço. É aquele hinozinho de Francisco de Assis. Fala, mano. Porque a gente acumula ectoplasma ao longo da vida, muitos de vocês, muitos de nós, e a gente nem sabe. Então, às vezes, a úlcera, o estômago alto, a não sei o que, a não sei o que lá, os problemas nos dedos, urticária, o problema na coluna, é desencadeado pelo acúmulo de ectoplasma residual. Esse livro, Um Fluido Vital, chamado Ectoplasma, Mathieu Tubino, ele é médico e ele vai citar vários problemas de saúde física que na verdade é ectoplasma acumulado naqueles órgãos. Pessoas comuns, gente, pessoas que vão ao consultório dele. Por isso que eu estou dizendo para vocês, primeira coisa, não há nenhuma vaidade nisso. Isso é novo. Vocês não vão escutar isso por aí. Na verdade, não tem nada de novo. O único mérito do Anderson é ter lido isso porque gosta desse tipo de assunto. E estou repassando. Estou fazendo o meu papel. Estou repassando para vocês essa informação. Mas não se iludam. De hoje para amanhã vocês vão para outras casas espíritas, vocês vão perguntar sobre isso, vocês vão ter que falar sobre isso, que eles não conhecem. Estão entendendo o que eu quero dizer? É uma informação nova. As pessoas, eu vou botar isso na internet, as pessoas, o que é isso que ele está falando? Qual o livro? De onde ele tirou isso? É assim que as pessoas reagem. Mas olha a lógica da coisa. O ectoplasma, eu não disse a técnica, mas se vocês pararem para pensar, vocês vão ver. Artista desenvolve. Se eu desenvolvo, se as pessoas estão ficando doentes,
O ectoplasma não é aquela coisa lá da reunião, não. É uma coisa da minha vida. Uma pessoa equilibrada energeticamente, ela é uma pessoa que só vai ter as doenças que ela tem que ter mesmo. Porque muitas enfermidades que a gente tem pelo caminho, a gente não tem que ter. São enfermidades que a gente construiu com o nosso livre arbítrio. Quer ver uma enfermidade que, em geral, nós construímos com o nosso livre arbítrio? Diabetes tipo 2. É uma diabetes da invigilância. Em geral. Pode ter coisa genética também. Mas muitas vezes, mesmo a genética, ela é provocada por esse acúmulo de ectoplasma, sentimentos, emoções. É um assunto complexo. Dúvidas? Estamos acabando. Claro que você tem que entender a lei. Nada acontece com uma pessoa sem que ela não esteja devendo. Não vai acontecer com qualquer um, a qualquer momento, que um espírito mau queira. Ele não tem essa possibilidade. Mas o que eles fazem, a técnica que eles fazem é a seguinte: eles pegam um espírito que desencarnou com um problema na perna e te coloca aquele espírito junto a você. A pessoa deve a lei e entra em sintonia com aquele espírito que está ali perto dela. E a doença do espírito acaba passando na perna da pessoa. Isso acontece muito, não movido por espírito obsessores, como eu estou dizendo, mas entre parentes. Às vezes mamãe morreu assim, com esse problema na perna. E minha tia, logo depois que minha mãe morreu, eu estou falando no meu caso, minha mãe está viva, graças a Deus. Minha mãe não vai morrer nunca. Exatamente. Mas não sei se vocês já viram casos assim. Às vezes a tia lá morreu e a irmã dela pegou a mesma doença logo depois. Às vezes, é o tal do encosto, né? A tia está lá. E aí ela passa, por simbiose, sintonia, a enfermidade. Às vezes a coisa é tão interessante que acontece um milagre no passe. Às vezes acontece um milagre no passe. Que a pessoa vem com uma doença, você vai lá dar o passe. Aí vocês vão aprender, vão fazer um movimento e usar toda a vontade, tira tudo de ruim que tem nessa pessoa. Às vezes você já está tirando aquela pessoa doente. Daí uma semana a perna da pessoa cicatriza. Porque a matriz da doença não era física. E às vezes os obsessores, conhecendo essa técnica, eles fazem isso, eles juntam a pessoa àquele espírito enfermo. E aí a pessoa, às vezes ele pega uma pessoa que desencarnou com tuberculose e te amarra, digamos assim, entre aspas, e você não tem força para sair da sintonia. Aí vem para a reunião, pessoa fulano de tal, chama, e um monte de espírito tuberculoso, estava tudo ali. Você está ajudando na cura porque você está limpando. É assédio, entendeu? Mas sempre lembrando, eles não podem fazer isso com qualquer um a hora que eles quiserem. Mas muitas vezes os espíritos das trevas são ardilosos. Eles pesquisam. Aonde que a gente pode atacar fulano?
Aí eles pegam aqueles espíritos que têm o mesmo problema e jogam ali, para aumentar o fermento da massa. Tem a ver com o ectoplasma, por quê? Porque a simbiose do espírito está passando a doença para você, se está te afetando fisicamente, tem ectoplasma no meio. Sempre que há uma interação do mundo físico com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual, tem ectoplasma na parada. Entendeu? Gente, acabou. Semana que vem, chakras. Ok? Deu para responder, Isabel? Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Dou-lhe uma. Não. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Só vou lembrar vocês o seguinte. Falei no atendimento fraterno que fiz segunda-feira. Sou um fofoqueiro, né? Prece antes de acordar. Prece durante o banho. Prece depois... ao sair para o trabalho, ao entrar no trabalho, ao sair do trabalho, cura desânimo, cura assédio, cura problemas no trabalho, cura microdoenças, cura esses assédios de... Se lembra disso? Por que isso? Eu estou entrando em manancial das maiores forças que existem no universo, que é Deus. Então, vocês tímidos, que não levantaram o dedo para fazer a prece, eu vou fazer com o maior prazer. Estava aqui doido para fazer. Entendeu? Vocês têm que começar a se habituar a querer gostar de fazer prece. Porque, gente, é com ela que eu começo, continuo e firmo isso aqui. Os caras lá de cima. É meu alimento. Tem aquela música do Casilda? Meu alimento, minha vida, não sei o que, não sei o que lá. Então é isso, é alimento da alma. Então, graças a Deus, se quiseram fazer, eu tenho o maior prazer de fazer, não tem problema nenhum. Ó Deus, nosso Pai, que sois todo poder e vontade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Percebemos, Senhor, que esse estudo visava a uma pessoa especial. Que essa pessoa, Senhor, tão dificultosa, tão problemática, possa, Senhor, vencer essa incoerência de ter conhecimento e não viver. Auxilia-nos, Senhor, a superar nossas incoerências íntimas, Senhor. Agradecemos, Senhor, essa inspiração que nos fez falar coisas que nós precisávamos ouvir. Que a Tua presença, Senhor, nos proteja, nos inspire, nos ampare, Senhor. Que nós possamos ser úteis à humanidade, Senhor. Nós possamos aprender a servir finalmente. Não nos deixe desencarnar, Senhor, sem ter encontrado a plenitude do serviço ao amor ao próximo. Ó Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que seremos vitoriosos na nossa caminhada espiritual nesta vida, porque Tu está conosco, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus.